Faz a tua mudança. Uma marca de pessoas para pessoas, uma marca que lidera a liderança pelo autoconhecimento, gestão de produtividade, gestão de tempo, falar em público, conhecendo-te a ti mesmo. Uma marca que pretende impactar, inspirar, mas acima de tudo, dar com resultados. Mais do que show-off, é através da prática, através do conhecimento, através da experiência, dar-te mais melhor a ti, às tuas equipas e às tuas empresas. Uma marca que, de igual forma, tem uma vertente de solidariedade. Apoiamos a Casa Novo Mundo, em Sintra, uma casa de jovens abandonados. Podem encontrar no link da bio e ajudar, porque fazer mudança também implica ajudar quem mais precisa. Às terças-feiras temos o live Faz a Tua Mudança, um live que pretende trazer pessoas que inspiram, fazem a sua mudança todos os dias. Pessoas inspiradoras, pessoas com histórias que merecem a pena ser conhecidas. Nem todas são mais conhecidas que outras, mas a verdade é que merecem a pena ser conhecidas e é esse um dos meus propósitos, dar a conhecer, dar voz a quem a merece ter. Hoje, a minha convidada é uma força da natureza, chama-se Ana Mendonça, ela própria vai falar sobre si, mas é uma pessoa que já fez mudança, faz mudança, tem um projeto muito gratificante nos últimos 5 anos e hoje, porque as duas tomamos essa decisão, vai ser comunicada uma novidade do Faz a Tua Mudança. Sendo assim, vou chamá-la. Olá! Olá! Estás boa? Bem-vinda! Estava à espera que aceitasses. Estava-te a apresentar conforme mereces, porque os meus convidados são muito bem tratados. Muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por teres aceito o desafio. Estou muito, muito feliz e tenho a certeza que as pessoas que te vão conhecer vão gostar muito de te conhecer. E obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer. Agora não se diz prazer, agora diz é um gosto, prazer é outra coisa, mas pronto, as coisas estão sempre a evoluir. É um Muito prazer bem. cheio de gosto. É um prazer cheio de gosto, exatamente. Diz-me uma coisa, Ana, quem é a Ana Mendonça? Diz-me lá, de onde vieste tu? Quem é Ana Mendonça? Olha, Ana Mendonça é uma pessoa de pessoas, já trabalho há 25 anos com pessoas e cada dia que passa não me arrependo todo. Eu sei que tu tens uma frase muito gira que vou deixar se no decorrer da nossa conversa tu a disseres, mas eu continuo a gostar de pessoas, continuo a acreditar que cada uma tem a sua história, não é? E muitas vezes nós temos que a conhecer e tem sido isso que tem sido o meu trabalho. Utilizo a marca da abelha, que foi aquilo que me ajudou a explicar muito rapidamente aquilo que eu quero fazer agora deste lado, depois de ter estado tantos anos no mundo corporativo, agora estou deste lado, continuo no mundo corporativo e também com pessoas individuais, mas sempre a deixar o pólen. Não é querer mudar por aquilo que eu acredito que tem que ser a mudança, mas é mudar naquilo que as pessoas precisam de mudar com as circunstâncias que têm à sua volta. Exatamente. E há exatamente isso. Por isso é que adoro pessoas, mas estou farta de gente. Exato. Eu deixei de dizer. Pois, exatamente, é a minha célebre-frase, é verdade, não é? É muito engraçada. Sim, mas é transformar, porque efetivamente a pessoa quer fazer uma mudança, não é? Porque de facto quem não quer fazer mudança, ela não faz sentido, não é? Pronto, passa-nos um bocadinho ao lado, a ti, a mim e até à própria pessoa, na maior parte das vezes. Mas de onde é que veio a Ana? Onde é que nasceste? Nasci em Lisboa. Passei muitos. O meu verão era passado muito nas aldeias dos meus avós, aldeia-vila, por isso tenho muito aqui a minha costela também de campo e de festas de campo e tudo muito mais, menos citadino. Tive um ano a estudar quando tinha 7 anos. Eu sei que tu vais falar aqui um bocadinho sobre a criança e depois eu conto aqui muito rapidamente essa história. Exatamente.
Vivi nos Montes da Senhora, que essa sim é uma aldeia muito, muito pequenina, onde estive a estudar na segunda classe. Por isso, tenho muito de campo em mim, tenho muito de cidade em mim, sou filha única, isso também às vezes diz um bocadinho de nós e vai-nos moldando a nossa personalidade. Sou mãe de um jovem de 19 anos e de 2 caninos. Infelizmente agora perdi o meu gato, ele está desaparecido há algum tempo, mas que o perdi, mas foi um gato feliz, porque era um gato também que andava em casa e na rua, por isso tinha o melhor dos dois mundos. Exatamente. Por onde começaram os teus sonhos de menina? Olha, os meus sonhos de menina, eu acho que nós não sabemos muito bem definir onde é que começam os nossos sonhos. Eu acho que, se calhar, ainda hoje tenho sonhos e por isso acho que nunca perdemos esta vontade ou esta chama de ter sonhos, senão também perdemos a vontade de correr. Mas acredito que se calhar com os 7 anos, quando eu decidi ficar a estudar com a minha avó na segunda classe, por sentir aqui falta de algumas bases que não tive na primeira classe, e que foi uma decisão, neste caso, de uma menina adulta, porque com 7 anos eu disse aos meus pais que não vinha com eles para casa. Então foi a tua primeira mudança essa? A grande primeira, eu não sei se foi mudança, se foi revolução, porque é mudança. Com 7 anos eu fui passar o Natal e a minha avó e o meu avô eram professores primários e realmente eu tive uma primeira classe muito difícil com 7 professores. Estavam sempre a faltar e eu não sabia ler nem escrever e já não sabia se era tímida porque era tímida, se era tímida porque não sabia, não é? E quando nós não sabemos acabamos por nos esconder e refugiar se calhar na vergonha. E nesse Natal a minha avó, assim com muito amor, não é? Amor da avó, mas também de professora, daquelas professoras antigas, aliás eu comecei logo a levar uma reguada. Pois, a minha avó ainda hoje fala nisso, a minha avó que ainda é viva, graças a Deus, mas porque ela era precisa, essa reguada. Mas eu acho que foi assim a minha primeira tomada de decisão de um sonho, que era não ser esta pessoa tímida, sem esta vontade de ir atrás e dizer, e acho que foi assim a minha grande primeira mudança, se é que eu lhe possa dizer que é mudança, acho que foi uma revolução. Estiveste com os teus avós até quando? Só tive um ano, só tive a segunda classe, desde o Natal até ao final, e consegui recuperar, porque a minha avó tinha 4 classes na mesma escola, na mesma sala Sim. de aulas, ainda era antigamente, ainda tive aulas do antigamente, mas foi o suficiente para mudar um bocadinho em mim. Depois eu acho que foi quando decidi... O meu sonho de criança, se calhar, era... nós focávamos muito, se calhar, nas profissões, não é? Queria ser cabeleireira, queria ser psicóloga, queria ser professora. Era sempre assim uma coisa que tinha sempre os outros na equação. E por isso, acho que quando tomei a decisão de tirar o curso de Recursos Humanos, que era o segundo ano, e fui fazer o ano zero, não era um ano zero, era um mês de aulas para percebermos se fazia sentido ou não. Acho que foi-se realmente quando eu percebi que era este o caminho e sem dúvida que era, sem dúvida que era. Maravilha, que bom. Não é estes dois momentos. Que maravilha. Diz-me uma coisa... qual foi a tua trajetória profissional? Olha, a trajetória profissional, eu comecei a trabalhar, ainda estava a estudar na faculdade, já passei por muitas empresas, eu acho que tenho assim um currículo não muito típico, porque fui passando por várias. Comecei na Peugeot Portugal, na altura com oficina, ou seja, com o chamado hoje em dia, chama-se chão de fábrica, não é bem chão de fábrica, tínhamos a oficina e o importador, mas por isso acho que comecei logo com uma componente humana muito forte, em que tínhamos versões de pessoas diferentes e formas de agir diferentes, e acho que isso me apaixonou. Depois tive a sorte de começar a trabalhar com uma pessoa que era humana e isso de alguma forma foi moldando aquilo que eu sou hoje. Verdadeiramente, e hoje em dia fala-se muito na questão da felicidade e trabalho também muito esse aspecto, mas eu sempre trabalhei a área da felicidade, porque sempre trabalhei não a felicidade na sua designação, não é? Porque eu acho que é muito difícil nós trabalharmos a felicidade dos outros de uma forma assim muito direta. Nós podemos
tentar ou não trazer infelicidade, mas depois a felicidade cada um tem que ir construindo. É E por verdade. isso acho que daí fui criando esta minha forma de ser muito próxima. Acho que nós podemos gerir e podemos estar nestes papéis e nestas funções, mesmo quando temos que fazer coisas menos Menos boas, não é? boas, não é? Menos fáceis dentro da área de recursos humanos e vou dizer assim a mais impactante, que é as reestruturações, despedimentos, tudo isto é muito difícil, mas até isto feito com alguma humanidade e com alguma consistência e explicar as coisas de forma correta, até estes momentos podem ser momentos marcantes e de mudança, e mudança positiva. Nós estamos sempre muito associados a estes temas como algo que nos pode realmente marcar e marca sempre, mas pode ser uma marca que as pessoas precisavam porque não tiveram a coragem de fazer a mudança por si, não é? Porque contrariamente àquilo que nós dizemos no início, há quem queira mudar e há quem não queira mudar, e há quem queira mudar não Mas sabe, não porque... sabe como. A maior parte das pessoas, como não têm clareza, não é? Exato, por Não, estar lado confortável. exatamente. E às vezes estas coisas surgem na nossa vida como uma pedra e como algo que realmente nos impacta, mas que era determinante para nós realmente encontrarmos aqui outros caminhos e outros caminhos, umas vezes melhores, outras vezes diferentes. Eu acho que nunca são piores, porque nós nunca sabemos se ficássemos o que é que aconteceria ou nunca sabemos os dois caminhos num deles que não escolhemos, não é? Nós só sabemos aquilo que Sim, mas escolhemos. E quando por isso, escolhemos um, temos que, se tivermos clareza, não vamos andar exatamente. sempre atrás do prejuízo, não é? É um Exatamente, bocadinho assim. e não pensar, eu acho que às vezes, Adriana, o nosso drama é escolhemos um e depois ficamos a É. pensar como é que teria sido o Ai, outro. meu Não Deus! interessa, não É, interessa, é como aos nunca sapatos. vamos Comprei os saber. sapatos castanhos porque precisava dos sapatos castanhos, mas depois chega a casa, ai, mas aqueles roxos eram Dava uma imenso jeito, não era? coisa. Para a Pronto. camisola roxa. Mas para ti, sim, roxo Pois, tem que para ser mim tinha que roxo. ser, não é o roxo, mas pronto. Mas também não compro sapatos roxos. Mas pronto. Pronto, Mas vi ontem um chapéu roxo que eu digo-te uma coisa: se não fosse tão caro, era top. Mas ainda fica lá à tirei uma espera. Fica à fotografia. espera pelos saldos. Pode ser que nem toda a gente compre roxo. Pode ser que eu fique original. Olha, diz-me uma coisa: porque é que tu achas que as pessoas são tão avessas à mudança? À mudança de profissão, à mudança de uma relação que não faz sentido, à mudança de tanta coisa. Olha, eu não sei se somos, se às vezes é mesmo. Estamos resignados. É Eu diria totó. mais assim. É mesmo a zona de conforto. Zona de conforto e outra coisa, sabes que eu há pouco tempo fui fazer uma palestra com o Nuno, que é uma pessoa que eu faço mentoria de carreira já há algum tempo, que ficou tetraplégico, era um médico cirurgião, ficou tetraplégico há 3 anos, e fomos fazer a nossa primeira palestra e na altura falávamos sobre o que é que nós iríamos levar a quem nos ia ouvir, não é? Não, nunca é no sentido de mostrar o Nuno nesta nova realidade de Não, todo, porque não. As ele já está palestras assim não é sobre a pessoa que faz a de todo, palestra, de é o que todo. vai impactar os Não, outros. exatamente, e aquilo que é importante e que nós os dois refletimos é que a mudança muitas vezes ou ela é urgente e nós na realidade temos que mudar porque a urgência existe e neste caso era uma urgência, não é? Nós tínhamos que o É. Nuno estava com uma realidade diferente, tínhamos que mudar, tínhamos que saber o que é que íamos trazer acumulado da vida anterior e o que é que tínhamos que alterar. E aqui a mudança é feita de uma forma quase abrupta, e acontece. Muitas vezes nós, como estamos confortáveis, vamos sentindo sempre a mudança como será que vale a pena? Será que vale a pena agora voltar tudo novo, a É. voltar ao desconhecido? E eu acho que é nestas perguntas que nós nos vamos colocando que acabamos por não querer fazer a mudança, porque se calhar onde estamos também não estamos mal, não é? O medo à mudança, como tu também sabes, não é? Dói sempre mais do que a dor da mudança onde estamos, não é? Dói sempre. Exato. E realmente, se há coisa que se constata nos lives, não é? E várias pessoas que já passaram por aqui, é um bocado isso. Mas eu acho que, eu acredito também que em vez de ser a vida a desafiar, a levar-nos à mudança, e a maior parte das vezes pela dor, nós tem que chegar a um determinado momento da nossa vida que nós desafiamos a vida. E que não seja ela, que sejamos nós a implementar a nossa mudança, com dor,
porque vai implicar, não é, muitos colaterais, mas que sejamos nós. Eu acho que as pessoas mudam porque têm que mudar. E essa sensação que eu estava a dizer, não tinha a ver com o facto de nos acontecer algo assim, nós termos que mudar e temos mesmo que mudar. Não, o que eu estava a querer dizer é que muitas vezes a mudança ela não acontece porque não é urgente, nós não a sentimos como urgente. Sentimos como urgente, exatamente. Começamos a senti-la como urgente quando ouvimos, por exemplo, tens agora a questão da inteligência artificial, em que algumas pessoas, e inteligência artificial, posso falar tão somente no ChatGPT, que não é inteligência artificial, é uma forma nós temos a nossa vida um bocadinho mais orientada e que muitas pessoas ainda não utilizam, às vezes por desconhecimento e porque se calhar têm algum receio dessa mudança, até a conhecerem. E eu acho que muitas vezes o facto de nós não mudarmos é porque não estamos a conhecer outra realidade, não percebemos a potencialidade que essa realidade nos pode trazer e como a nossa vida pode mudar. E então escondemos no medo. Nem nos escondemos, andamos a viver, não é? Há um professor meu, ainda há pouco tempo estive com ele de recursos humanos, que era o professor Mário Setil, que dizia um termo muito engraçado, que era, há muita gente que anda a musgar. Musgar é ficar o musgo na pedra e ficar ali a musgar. Nós às vezes andamos a musgar, não é? Ficamos ali agarrados à pedra, sabemos que é muito mais fácil estar agarrado à pedra porque é o que nós conhecemos, e não saímos dali. E quando saímos, normalmente o que descobrimos são novas versões de nós, não é? Muitas vezes gostamos muito mais daquilo que nós vamos encontrando. Claro que vai ter dor, tem sempre dor, mesmo quando a mudança não é obrigada por alguma situação mais desconfortável. Até pode ser uma mudança. Eu, quando mudei, saí do mundo corporativo, não foi porque não gostava do mundo corporativo, porque eu continuo a trabalhar no mundo corporativo. Mas também não estavas plena. Não, às vezes é nós andarmos naquele ramo-ramo em que não abrimos o nosso mundo a outras coisas, em que não temos a disponibilidade de poder ir a eventos e conhecer outras realidades. Ou seja, eu acho que às vezes tem a ver com isto. É o não musgar, é o irmos atrás e acima de tudo perceber que também às vezes as mudanças não têm que ser radicais, não é? Nós podemos ir não pequenas mudanças. As pessoas é que acham isso. Aliás, as grandes mudanças nunca começam grandes. Elas começam todas por pequeninas. Claro, não é? Claro. Pronto, até agora faço exercício 15 minutos. É melhor que nada, não é? Pronto, já é um bocadinho. Estás a conseguir fazer todos os dias 15 minutos? Não é todos os dias. Não é todos os dias. Eu também estou a conseguir ir uma vez por semana ao ginásio. Pronto, todos os dias, ainda é uma coisa que tem que ser negociada aqui com a minha vozinha de subconsciente, estás a ver? Pronto, ainda não está aí, mas pronto. Quando des por ela já estás a correr. Pois, eu já estou a correr. A Rosina está-se a rir aqui porque ela Se calhar também faz 10 minutos, ou não? Não, esta é mesmo top, estás a ver? E depois aparece-me assim em stories com uma perna cá em cima a fazer yoga espetacular e eu digo assim, meu Deus, com os meus conhecimentos, com os meus 15 minutos, eu nunca vou pôr a perna assim, está bem? Olha, ela diz que tem que ser pelo menos 3 vezes por semana. É isso mesmo, Rosina. Tu tens que nos orientar aqui, a minha Ana, porque nós ainda andamos nos 15 minutos. Não, eu já vou uma vez por semana, não ponhas aí, mas se calhar uma vez por semana são 15 minutos por dia, se fizermos a conta. Estás a ver, Rosina? A Ana já me está um passo à frente, mas pronto. Diz-me uma coisa, e em termos de mudança, qual a mudança mais impactante que te levou a este mundo do teu novo projeto? Olha, a mudança mais impactante, na realidade foi um convite, ou seja, foi uma mudança que me foi, não fui eu que corri atrás, no sentido de, mais uma vez, se calhar estava a musgar, e é verdade, mas foi um convite que me surgiu de uma pessoa que trabalhou comigo para criarmos um projeto novo na área do self-management, e então foi mesmo desligar da empresa e ir desenvolver este projeto. Na altura não sabíamos que íamos ter um Covid, não é? E o Covid surgiu no meio desta mudança, o que quer dizer que tive aqui várias mudanças dramáticas. Como eu te entendo, eu passei com a Smart Kiss, é uma fase para esquecer.
Exatamente, ou seja, quando eu decidi realmente fazer isto, abrir a atividade, desenvolver este projeto, fechámos, a empresa cancelou aquilo que era o objetivo inicial, e de repente vejo-me em casa, não é? Sem organização, a criar algo, mas que eu nunca tinha sido consultora, não é? Eu sempre tive do outro lado, não é? Sempre com uma visibilidade muito mais pequena. E então foi um bocadinho tentar repensar tudo aquilo que eu tinha que fazer e também o facto de, se calhar agora estar muito mais presente no LinkedIn, ter muito mais contacto com as pessoas que me vão seguindo, também veio daí, que é como é que eu me vou reinventar, não é? Eu não estava permanentemente a escrever, nem, se calhar nem tinha tanta coragem como tenho hoje em dia, não é? Hoje em dia já não penso tanto e se calhar até devia pensar para não escrever tanto. Mas na realidade eu acho que foi essa a grande mudança, é nós percebermos que acontece algo, a mudança que nós tínhamos perspectivado acabou por não ser esse o caminho, e temos que agir rápido. Agir rápido, ver o que é que podemos fazer, encontrar em nós ou nos outros também. Também fui conhecendo muitas pessoas na pandemia, aliás uma delas é a Sandra, que esteve aqui também no teu live, já me conheci nessa altura da pandemia. E foi uma coisa incrível que é este networking que se foi criando e que nós fomos conhecendo pessoas novas, diferentes, e acho que só isso já nos ajuda a mudar muito, porque O mudamos ambiente o é nosso mundo. fundamental, o ambiente é fundamental para a nossa O mudança, ambiente o e os estado, a olhos dos outros, fisiologia. não é, Adriana? E os olhos Exatamente. dos outros. É. Quando nós vemos o mundo pelos olhos dos outros, alguns nós percebemos que não é por ali, porque não faz sentido com a nossa vida, mas outras vezes descobrimos também é por ali. E também outra coisa muito boa, e principalmente para pessoas como nós que estamos aqui a lutar sozinhas, é encontrarmos pessoas que de alguma forma sentem as nossas dores e percebem como é que nós nos sentimos. Cá está a Sandra. A Sandra, e A aqui estou plenitude. eu a ouvir-vos, é verdade, é Exatamente, mas verdade. a Sandra sabe exatamente, ou seja, já falámos muitas Não, vezes sobre é, as coisas é um, boas, as coisas eu menos considero boas e apoiar-nos umas às outras. que é um caminho muito solitário, muito Uhum. solitário, muito incompreendido, em algumas situações. Até porque toda a gente, no outro dia eu estava a ler um excerto do Pedro Chagas Freitas, que eu adoro aquele homem, e estava a ler uma cena que ele tinha escrito, e assim, toda a gente dá bitites, como se diz no Uhum. Porto, toda a Uhum. gente dá bitites, há toda a gente, eu nunca vi tantos treinadores de bancada. Uhum. Mas é que há treinadores de bancada para o futebol, mas não há. Há para o desenvolvimento pessoal, há para as palestras. É uma coisa, olha, eu fico fascinada. Juro-te, eu nunca vi tanta gente a dar bitites nas coisas dos outros. E é como eu te digo, se as pessoas se preocupassem mais com a vida delas e menos com a vida dos outros, era mais fácil, não é? Verso. É assim, olha, eu tenho a sorte de Olha, diz tudo aquilo que aqui me... a Sandra, desculpa, temos que dar atenção aqui aos nossos Pois fantásticos. temos, vai, Temos que dando dar aqui atenção. aos nossos Adriana, fantásticos. tu fica de olho. Eu tenho que estar aqui em olho, não é? Por isso é que eu às vezes desvio o olhar, não é por Boa, nada, é porque estou a boa. tentar controlar a coisa, estás a ver? Eu não faço isso, não, depois vou parecer estrábica, estás a ver se põe para Pois, aqui. exatamente. Portanto, a Sandra diz caminho solitário, mas feito de descoberta pessoal e pessoas boas, sem dúvida. E tu és uma delas. O Tiago só se ri, está aqui a mandar emojis a rir-se. Depois diz aqui Martins, peço desculpa, 61, não sei o nome. Beijinhos, Ana, como sempre, com o dom da palavra. Sem dúvida, concordo. Obrigada pela tua partilha. O Tiago continua a rir-se, a Rosina continua a rir-se, estás a ver? Portanto, os lives fazem a tua mudança, graças a Deus, é tudo gente bem disposta. E a Sandra diz, é fácil, fácil dar bitites do que acertar no Euromilhões. É isso mesmo, fantástico, Sandrinha, é isso. Muito bem. Diz-me uma coisa, Ana, como sabes, um dos meus lemas é liderar a mudança, porque acho que é importante liderarmos a mudança, uma mudança pelo autoconhecimento. O que é que consideras de mais importante em liderar a mudança? Olha, liderar a mudança, acima de tudo, é liderar a pessoa ou as pessoas que estão a mudar. E quando digo liderar, é muito inspirar, mais uma vez. Eu acho que tudo aquilo que é feito de forma a impor,
acaba sempre por ter aqui sei lá, uma força contrária, não é? Eu acho que Deve muitas ser por vezes amor e pelos motivos corretos. não sei se por Eu amor, acredito. há muita mudança que não será por amor, mas acima de tudo perceber porque é que queremos mudar, porque é que é importante mudar, porque é que às vezes achamos que não queremos mudar e é aí que quando nós tentamos descobrir ou quando descobrimos porque é que a pessoa não quer mudar, descobrimos a razão daquilo que são os seus medos, não é? E eu acho que a liderança, a liderar a mudança é exatamente isso, é dar a mão, É o que eu sabendo acredito. quando nós estamos a ajudar o outro, temos de ter muita consciência que no final é essa pessoa que vai arcar com a mudança. E temos aqui a Filipa, que está aqui também connosco e já mandou aqui umas mensagens, tu já vais falar dela, mas A Filipinha vem aqui ao live para maio. Ela ainda não sabe, mas nós podemos aconselhar muito, mas no final é a pessoa que vai. E por isso é sempre muito importante nós dizermos isto para que a pessoa tenha consciência que depois a consequência é da própria. Por isso, quando nós dizemos dar a mão, temos que saber como é que dizemos como é que a pessoa interpreta este dar a mão, ok? sim, é porque há muitos que não interpretam, mas faz parte do processo também. A Filipa está a dizer, ai, desculpa lá que eu não perdia isto por nada. Ai, o meu desculpa lá tão querido. É verdade. Obrigada por estares também, minha querida Filipa. Ora, vamos lá então. Recomeçaste com o teu projeto inovador. Qual a mudança que te impeliu a ele no sentido de, em alguns momentos, dizeres, epá, o que é que eu vou fazer? Ok? Já sabes que eu faço perguntas desconfortáveis porque vais inspirar outras pessoas com a tua mudança e é esse o objetivo, não é? Com mudança. Sim, a mudança ela surgiu por convite, ou seja, eu não acordei um dia e disse, não, agora vou mudar, vou fazer alguma coisa minha. Não foi e não seria justo eu estar a dizer isso, porque já no passado eu tinha feito algumas tentativas e não foi assim tão fácil e depois é muito mais fácil nós pensarmos, ok, vou voltar outra vez para o mercado, vou voltar outra vez para aquilo que eu sei e vamos acabar com isto. Desta vez foi diferente, eu acho que também por causa do Covid e acima de tudo porque me obrigou a perceber exatamente o que é que eu queria. E acho que quando surgiu a abelha no caminho, a abelha também exatamente. muito inspiracional, porque toda a gente, mais ou menos que me vai ouvindo falar, sabe que há uma pessoa muito importante na minha vida, tenho muitas, mas esta foi muito importante, que foi o meu avô. Ele era apicultor, era alérgico a abelhas, adorava abelhas, mel, tudo. E na realidade, depois dele morrer, nós andamos à procura de, sei lá, de pequenos sinais, a achar que se calhar do outro lado a pessoa está-nos a enviar uma mensagem. E de repente realmente começaram a surgir muitas abelhas na minha vida e quando isto aconteceu também me começaram a surgir muitas notas sobre a história das abelhas que é extremamente inspiracional. Tudo aquilo à volta, tudo à volta das abelhas, qualquer coisa que nós lemos, percebemos que se nós retirássemos algumas coisas daquilo que são a realidade das abelhas, se calhar o mundo poderia ser um bocadinho diferente. E mais uma vez é inspiracional. A frase que me levou a ficar apaixonada foi uma frase que diziam que estava na NASA, quando tu entravas, dizia que se as abelhas soubessem que o tamanho das suas asas pequeninas não conseguiam suportar o tamanho gordinho do seu corpo, não voavam. Se elas soubessem, não voavam, mas na realidade, como elas não sabem, voam. E isto, quando tu ouves uma coisa destas, ou quando tu lês uma coisa destas, achas extraordinário. Claro que a ciência explica como é que isto acontece. Elas, claro que conseguem voar, porque ganham as asas de forma tão rápida que o peso do corpo fica muito mais leve. Mas veio daqui esta inspiração, e se eu agora estou aqui sentada e olha, só vejo abelhas por todo lado, que entretanto meu filho e o meu marido dizem que de repente a nossa casa ficou toda cheia de abelhas. Aliás, até tenho aqui uma coisa muito gira que vou mostrar só para o Tiago ou o Filipe continuar a rir. Olha, vês? Tiago. Ele já não se está a rir há muito tempo e então assim, se ele deixa-me pôr para ver se ele se ri um bocadinho. Pronto, já está, já passou. Mas na realidade eu acho que às vezes nós precisamos disto e é acreditar, sempre que eu vejo uma abelha aqui espalhada, eu perceber é este o caminho, é este o caminho. É polinizar, mas acima de tudo, Adriana, mais uma vez, não querer que seja a nossa verdade a ficar do outro lado. É acreditar
Não tem, E quem não tem. tenta que seja a verdade deles está a dar um tiro nos pés, porque Sim, cada um tem as suas cada opiniões. um é quem é, mas e nós respeitamos. Nós podemos não concordar, mas respeitamos, não é? Pronto. Mas eu digo um tiro nos pés é nas outras pessoas, porque o que as pessoas fazem a si próprias é uma questão de consciência delas. Uhum, Mas quando às vezes ultrapassam determinados limites para pôr a sua verdade na vida dos outros, podem colocar em causa outras pessoas. Aí é que eu precisamente. acho que as pessoas deviam ter um bocadinho mais de bom senso, não é? Porque isto não é sobre nós, é sobre aquilo Uhum, que uma palavra poderá impactar claro, uma outra pessoa, não sem é? E acho que dúvida, isso sem dúvida. é o que faz sentido. Mas cada qual é cada qual, e como se costuma dizer, Deus sabe de todos e cada um sabe de si, não é? E Deus sabe de todos nós. É um bocado isso, mas isso é uma questão de decisão. Agora Sim. diz-me, quais são as tuas rotinas diárias para manteres um mindset positivo e um foco bem definido? Olha, um mindset positivo, a quem me conhece, eu estou-me sempre a rir. Às vezes até tento evitar não estar, porque depois até parecemos meias loucas, não é? Mas realmente Eu ele é já estou sincero. tão habituada a me chamarem É, louca. mas ele é sincero e eu acho que tem a ver muito com o facto de nós acreditar. Eu acredito muito, aquilo que me está a acontecer a mim, mesmo que não seja positivo, não tem que impactar o outro. Eu não tenho que tornar a vida do outro miserável porque a minha não está bem. Exatamente. E também, e por isso é um bocadinho dessa forma. Saio de manhã, vou ter vós cafés, vou aqui, vou ali. Nada do que eu esteja a passar tem que passar para o outro lado. E depois, acima de tudo, é estar sempre muito atenta. Eu acho que quem trabalha com pessoas, no nosso caso, estarmos atentos às pessoas ensina-nos muito. E eu sou uma pessoa de retirar muito ensinamento daquilo que eu vou fazendo. Eu faço muito voluntariado. Às vezes as pessoas dizem, Ana, tu falas tantas coisas, tu estás metida em tantas coisas. Primeiro, não sei como é que é possível, e segundo, sequer se tu trabalhas, não é? Olha, Olá, Anabela. olá, minha queriducha! Ai, as minhas mulheres todas, estão todas aqui, maravilhoso, Vês, eu maravilhoso. agora Estás a estava ver? atenta, mas eu estive Tu atenta a estavas todos, estive atenta, atenta a abelhinha, todos. estou bem lá. Mas pronto, mas isto para dizer que sem dúvida que cada projeto onde eu estou, olha, agora os meus cães entraram por aqui, Está espero que tudo eles não bem, comecem a ladrar, está tudo bem. É vida a mas acontecer, é vida a acontecer. exatamente, mas cada projeto onde eu estou, normalmente tem pessoas diferentes, muito especiais, e em cada uma delas eu aprendo tanto sobre nós, enquanto pessoas, que para mim é isto, é cada bocadinho que eu tenho com os outros, para mim é uma aprendizagem, que posso Eu vejo utilizar no as dia a coisas dia, assim. Eu sou muito exato, posso grata por utilizar ou tudo, não, muito grata. exatamente, por Eu, isso, seja entrares às vezes num bar, sabes, e teres uma simples conversa com uma determinada pessoa que te acrescenta alguma coisa, não é? uhum, Ali. E eu acho que se não for essa gratidão, sim. também não faz muito sentido, não é? Andarmos aqui a passar, a ver passar a vida. Mas pronto, isso. Exatamente, exatamente. Por isso, é sair de casa com sorriso, um sorriso atrai sorriso, é saber que não há sempre só dias bons, isso é super importante. E quem diz Aquilo que que é eu, tudo dias bons é mentira. Portanto, não é verdade, não é verdade. não acreditem, porque não há só dias bons, há dias muito maus, há dias em que uma pessoa se questiona, há dias que uma pessoa chora, há dias que uma pessoa tem vontade de mandar tudo para o Tota, que agora já não existe Tota, é o Santander. Mas Sim, faz faz parte. parte do processo. A Mariana de São Bento está a mandar um beijinho para a Ana. Ah, Beijinhos! beijinho! Obrigada, que bom, que bom. A Mariana está com a mãe, que é a Fátima, que era a pessoa que tu estavas à procura de. A MF Martins 61 é a Fátima, Mas é a ela mãe da já me disse Mariana. ali, eu já disse, olá Fátima, olá. Eu adoro isto, adoro a interação e a conexão com as pessoas, é É, maravilhosa. Então, antes de uma outra pergunta e antes da surpresa que temos para as pessoas, diz-me uma coisa, o que é que as pessoas podem contar se recorrerem a ti? Porque o palco é teu, não é? Como já percebeste, não é? olha, acima de tudo, contar, eu diria que dificilmente eu digo que não consigo ajudar. E se não conseguir ajudar, sou a primeira a dizer não é para mim. Mas é muito raro por uma razão muito simples. Quem procura normalmente, ou procura porque
está numa fase da sua vida profissional e muitas vezes a mentoria não é só mudar de empresa. Exatamente, A envolve Filipa, muito mais. desculpa lá, Filipa, sabe disso. A Filipa está sempre a dizer que fizemos a mentoria, raramente eu digo com quem é que faço mentoria, mas a Filipa é esse caso, ou seja, era uma pessoa que estava onde estava, o objetivo não era mudar, mas era tornar-se uma pessoa melhor naquilo que ela tinha na sua realidade e fora ela, mas nunca com a perspectiva de mudar. Até podia ser que acontecesse, mas eu acho que é um bocadinho, às vezes as pessoas Isso não acham é que só se procura obrigatório. mentoria. Não é obrigatório. Eu faço mentorias Exatamente, em que as pessoas não querem mudar de emprego, simplesmente para pronto. se orientar E em algumas não determinadas. querem porque têm medo e depois na realidade descobrem que querem. Ou É, seja, nós nunca sabemos quando começamos onde é que vamos acabar. Nós quando começámos, a Filipa nunca iria saber que ia ter o desculpa lá. São caminhos, não é? é. E são coisas que nós vamos explorando. E depois o bom de nós estarmos agora nesta fase de conhecer muitas pessoas é que conhecemos muitas pessoas diferentes e muitas vezes há pessoas que nos procuram e que nós sabemos aquela pessoa especial ou aquela pessoa que realmente pode fazer a diferença. E eu acho que é isso que é muito bom e mais uma vez é a abelha. É esta polinização, é o conectar as pontas e isso é super importante. E eu acho que falta muito isso entre nós todos. Conseguirmos ajudar verdadeiramente e conseguir realmente perceber o outro lado. Eu não tenho uma lista do que é que eu faço com a mentoria, porque nunca nenhuma pessoa é igual à outra. E por isso nós nunca sabemos qual é que é o caminho que vamos tomar. Podemos ter uma base do que é que vamos fazer, naturalmente que vamos ver o LinkedIn, naturalmente vamos falar sobre isto, sobre aquilo, sobre networking, tudo. Mas depois no meio, cada caso é um caso e cada caso depois é tratado exatamente com a sua especificidade. Boa. Depois, em termos de organizações, eu neste momento estou em duas. Aquilo que eu faço é realmente entrar com os olhos de uma pessoa, de pessoas que teve em multinacionais, em empresas muito grandes, em empresas também pequenas, já tive em tantas empresas, eu costumo dizer, eu sou um benchmark andante. Eu consigo quase fazer uma análise de estudo de mercado só pelas empresas por onde passei. E pelas realidades diferentes e já trabalhei com todo tipo de pessoas, chão de fábrica, administração, e por isso rapidamente eu consigo pôr-me nos pés dos outros, Isso é o com a mais importante numa facilidade. mentoria. É o mais Exatamente, com importante. facilidade do quê? Quando nós vamos de fora, nós podemos dizer algumas coisas que quem está dentro não pode dizer. E quando vimos embora, não tem mal nenhum eles falarem, dizerem foi a Ana e fez isto e fez aquilo, não tem mal nenhum. Porque na realidade há coisas que entre eles nas organizações não podem dizer porque vai magoar. Se for eu a dizer, fiquem magoados comigo, mas há coisas que têm que ser ditas. Porque muito daquilo que acontece nas lideranças tóxicas ou nas equipas que têm aqui alguma situação menos positiva, às vezes, eu não digo às vezes, até diria quase sempre, tem aqui muito de falha de feedback, o feedback construtivo, o nós não queremos dizer e o facto de não dizermos, a pessoa não percebe, não sabe. Porque há muita falha de comunicação também, as Sim, pessoas também sim. não sabem muitas vezes como comunicar, muitas vezes não sabem comunicar consigo, como é que irão Exato. comunicar com os outros, não é? Tiveram Portanto, é más todo um experiências, caminho. não é? É, Nós não fomos exatamente. ensinados, nós não fomos ensinados a dar feedback, nem na escola, nem nas empresas. A nossa cultura portuguesa também não é uma cultura de estarmos permanentemente a dar feedback construtivo. A palavra Exatamente. construtiva é muito Construtiva, é importante. muito Nós temos importante. a mania de dizer que o feedback negativo não, é construtivo. Nós podemos dizer alguma coisa menos boa, mas temos que construir sobre aquilo que Sem estamos a dúvida dar ao alguma, outro. sem dúvida. E o feedback é uma prenda, é uma oferta, é aquilo que nós vemos, que queremos que o outro perceba se era aquilo que queria que nós víssemos. E então muitas vezes também passa, estas mudanças e estas transformações nas organizações passam muitas vezes por isto, que é, vamos aprender a comunicar corretamente e a dizer as coisas certas. E depois há outra coisa, Adriana, que falta muito, que é às vezes o sentido da gestão. Há muitas pessoas que continuam a trabalhar nas É organizações, nas verdade. suas pequenas funções, pequenas ou grandes, não interessa onde é que Sim, está a função, mas estou a exatamente. Mas a dizer, nos seus visão, pequenos sim, departamentos, e a visão do todo não existe porque
a liderança não consegue comunicar. Fala e nem Mas sempre não está a tem, dizer aquilo que é mas muitas necessário. vezes vai bater aos pilares, sabes, que eu Sim, considero é a clareza e a identidade. A exato. pessoa que não tiver clareza, identidade e comunicação não vai poder fazer uma ação que Sim, efetivamente vá acrescentar nem a ela própria, nem à sua própria equipa, não é? exatamente. E por E, isso e muitos, passa muito por isso. e Passa muitos muito não por isso. querem assumir essa consciência, porque de facto nós temos que nos olhar ao espelho e dizer: olha, Sim, temos sim. pena, fizeste a asneira da grossa, não é? Pronto. É um bocadinho isso. Não, e Muito também bem. ter outra noção, e não vou esquecer, olha a Cristina. Olá, Cristina. Olá, Cristina, e aqui a Filipa está a dizer que é preciso falar sobre os momentos maus com tanto carinho como com os bons, sem É dúvida, verdade, sem e ser dúvida. gratos com eles, e a É nossa verdade. Sandra abraçar e celebrar tanto as falhas como as conquistas, está tudo bem chorar, parar, criar espaço para clareza, recuperar e continuar com o coração, sem dúvida. É verdade. A Filipe é uma power woman, linda, com um coração gigante e super criativa. Sem dúvida. Verdade. Desculpa lá, Sandra, mas eu concordo contigo. Sim, sim. Diz-me uma coisa, o que é a Ana de hoje dizia a Ana de há 20 anos atrás? Bora lá. Olha, então é assim, ia dar alguns conselhos, ia dizer algumas coisas, ia dizer assim, olha, aquilo foi importante, é verdade, mas olha, tenta lá evitar. Eu acho que ia dizer. Depois eu acho que se calhar a Ana de há 20 anos atrás ainda estava noutra realidade. Se calhar não tinha esta ambição de ser esta pessoa e por isso se calhar eu tinha que lhe dizer, olha, tu vais enverdar por esta área, vais ter dificuldades, vais-te questionar muito, faz parte do caminho. Mas acima de tudo, eu se calhar ia dizer-lhe para aproveitar um bocadinho mais os momentos, talvez, todos eles. Nós quando trabalhamos, e eu trabalhei durante muito tempo, muito, aliás, eu tive um burnout precisamente por isso, eu tinha muita dificuldade em impor limites a mim própria, e então lá ia trabalhando mais até do que se calhar devia e hoje em dia se calhar até estou um bocadinho mais preguiçosa porque fui-me regulando. Se calhar também lhe dava essas dicas e aproveitar outras coisas, sendo que eu acho que até agora aproveitei tudo, mas ia-lhe dizer que estava muito contente com ela, porque consegui escolher projetos onde fui fazendo voluntariado muito bonitos, onde conheci pessoas muito especiais e que tornaram a minha vida muito melhor Mais mesmo. gratificante. Sim, mais gratificante. Eu nem sei se é gratificante, porque na realidade elas mostram-me tanta coisa que eu fico sempre muito grata, mas acima de tudo adoro poder ver o mundo pelos olhos de outras pessoas que Mas nós, na acaba por ser sociedade, gratificante, porque é, torna-te melhor também, não é? Torna-te melhor. torna. Eu não É. sei se me torna melhor, eu acho que nós todos temos em nós, às vezes não estamos tão despertos porque não sabemos como lidar. E então, como não sabemos como lidar, voltamos à pergunta da mudança. Nós, durante muitos anos, e eu trabalho esta parte da diferença já há algum tempo, e vou muito fazer palestras às universidades num programa muito giro que é o Peer-to-Peer, e são jovens universitários que acolhem jovens com necessidades especiais, e muitas das vezes aquilo que eu lhes explico é que nós até ao nono ano, que era um ensino obrigatório, nós tínhamos sempre um colega diferente. Depois eles desapareciam. É, verdade. Desapareciam, não sei para onde é que iam, não sei o que é que faziam estes jovens. Claro que hoje em dia se calhar sei, não é? Ficavam em casa com os pais ou com os avós, ou iam para instituições, e nós então fomos privados de estar com pessoas diferentes. E então, hoje em dia, elas cada vez estão muito mais próximas de nós, mas aquele primeiro impacto nós não sabemos como reagir ou como agir. E na realidade não faz mal, nós podemos agir, eu posso ficar nervosa, agora hoje em dia não fico nada, mas eu posso ficar nervosa, eu posso perguntar o que é que tu tens, o que é que não tens, e eles explicam-nos tudo. E às vezes é esta vergonha de perguntar que não nos leva a perguntar e então fugimos, porque não sabemos, não percebemos. E por isso, eu dizia à Ana de há 20 anos atrás que eu ia conhecer pessoas extraordinárias, ia conhecer
ia dar muito de mim, ia ser o sol à noite, de sem-abrigos, como já aconteceu, quando vou à rua, já não vou há algum tempo, dar comida aos sem-abrigos e que um dizia, chegou o sol. Isso é espetacular, quando alguém na É, noite, sem coisa nenhuma, porque na realidade eles não têm não nada, não é? tem. Estão à espera Eu sou de uma voluntária, como sandes. sabes, também no Pronto, Santa, exatamente, na Santa Maria e eu chegar exatamente. e ver o sorriso deles por entre a É, máscara, em que muitos, eu estou é, sempre naquela, será que eu os vou voltar a ver? é, É de facto, é gratificante. é, Gratificante no é. sentido de amor e de Sim, partilha e sim, sim, daquilo sim. que nos acrescentam, porque de facto é isso que É, faz o sorriso deles e faz o sim. nosso também, não é? E sai É, de coração cheio e acho que isso é o e mais às vezes é importante e difícil também é a explicar mudança. isto. Às vezes é difícil explicar isto, porque é que nós, este altruísmo, porque isto é verdadeiramente altruísmo. E às vezes as pessoas acham que nós temos alguma segunda intenção. Não estou a dizer que Mas olha, tudo o que enquanto a faço. opinião dos outros não pagar dívidas, não quero saber delas Exato, para mas oh, nada. Adriana, mas olha, eu neste momento até te vou dizer uma coisa. Eu cada vez tenho que ser mais rigorosa comigo, não é? Porque depois não consigo. E eu costumo dizer, não, não, é verdade, eu faço isto com o intuito, nem que seja para ir para o céu, que eu não sei se quer ir para o céu ou não, mas pronto, mas para chegar lá e dizer, olha, eu fiz isto, pronto. Mas Mas agora na também há realidade, uma porta de coaching no céu. ah, é, Há o céu, ah, ao diabo e ao do inferno, não coaching. é? E depois ainda há o coaching. Portanto, Pá, chegas não lá em sei, cima e começas a não sei, discutir não por onde é que sei. vais. Não, mas eu acho que na realidade isto não é tão altruísmo Não, assim, porque eu em cada bocadinho, às vezes em formações, em palestras, eu uso os exemplos como algo muito positivo e por isso eu sei que não está a ser altruísmo porque claro. eu trago e uso. E E desde que por tenhamos a isso, consciência daquilo que fazemos, exatamente, é o que eu digo, o exatamente, que os outros dizem, olha, é como os umbigos, toda a gente tem um e ninguém sabe para o que serve. As opiniões é pois, exatamente o mesmo. Desde que nós saibamos o porquê de fazermos as coisas, exato, esse é o maior valor, não é, é? é, Porque é. depois acaba por ser. E há outra coisa, Adriana, e há muito aquela coisa, se fazemos não devemos dizer, olha, eu não concordo nada com Eu isso, também não, e sabes que o Tony porque, Robbins é o primeiro a dizer isso. Ele diz mesmo: vocês não têm que se envergonhar ou estar claro, preocupados se os outros vão dizer, até exato, porque é um ato de egoísmo esconderem as coisas, quando há pessoas que podem ajudar essas pessoas também. exatamente, Porque e há se muitas vocês não a pessoas que vêm partilharem, nem connosco. conhecem. Claro. Não, e não é só isso, é porque eu costumo dizer que eu não digo, fui ali levar roupa a um lar, Ah, isso eu está bem. não falo sobre isso. Pronto. Isso é Mas, por diferente. exemplo, todos estes projetos, eu sou voluntária e voluntária no meu caso é muitas vezes ser embaixadora, não é? Falar sobre. Mas acima de tudo, às vezes há tanta gente que não sabe como chegar e só poder dizer, olha Ana, quero ir. É muito mais rápido, porque eu sei como é que a pessoa pode ir. E então eu também já me deixei de ter vergonha de partilhar. Eu partilho tudo como aos malucos, já disse isto 2 vezes. O Filipe já não se está a rir, mas pronto, eu estou a dizer que partilho, vou ter que pôr outra vez os óculos. Mas eu partilho tudo como aos malucos. E na realidade é assim, também cada vez estou menos preocupada com o que os outros pensam, que também foi uma coisa que durante É. muito tempo, se calhar, também Isso me liberta-nos. afetava. Ainda disse isso Exato, ontem à minha filha. Liberta-nos da mesma forma que o não, que às vezes é preciso, porque ela estava ali preocupada com uma situação, e eu disse: filha, tu não deixas de ser pior só porque estás mal e tens que dizer não, não posso ir. claro, Portanto, claro. da mesma forma que o não, não nos Às preocuparmos tanto com a vezes opinião dos outros, às vezes a maturidade também, a idade também nos ensina isso. é Faz bastante, parte, faz bastante, parte. faz parte. Mas, e também te vou dizer, se eu descobrir que alguém não gosta, vou ficar aqui a matutar, não é? Porque na realidade nós queremos ser gostados por todos, não é? Digo eu, não Não, sei, nós mas, não podemos. Olha, quem mas tenta agradar a todos não agrada a ninguém. exato, exatamente. E por isso, olha, isso também foi uma coisa que me libertou bastante e está tudo Está bem. tudo bem, Público está tudo gosta, bem. gosta, não gosta, está Está tudo bem, está tudo tudo bem. bem. Olha, no Tá. Porto, eu já digo isto muitas vezes, até porque sabes que há expressões no Porto que só são mesmo do Porto. Quem não gosta da pinga, muda de tasca. Está a andar. Pronto, já está. Está Viste? feito. Agora, numa palavra, como é que tu defines mudança? Ah,
Dança. Dança, é isso mesmo. Dança ao som da vida que vais dançar muito melhor. Exatamente. Sem dúvida. Eu agora queria pregar aqui uma partida, não sei se elas estão compostas, no bom sentido. Opa! Filipa, desculpa lá, Filipa, tu ainda estás por aí e Sandra ainda estão por aí? Digam assim, sim ou não, aqui nos comentários. E porquê? Porque o faz a tua mudança. Olha, o Tiago Olha só o se ri. Tiago! Ó Ele é o Tiago, só máximo. para ele vou fazer isto. Põe os Espera, deixa-te óculos. contar a novidade. Muito bem, então eu vou convidar aqui, elas não sabiam disto, é Epa! surpresa, a Sandra e a Filipa, uma vez que o faz a tua mudança, tem uma notícia para partilhar convosco, de algo com muito amor, com muita alegria mesmo. E eu acho, como são as primeiras, as minhas grandes empreendedoras ou o que vocês quiserem chamar, para mim são fantásticas mentoras, mulheres, whatever. Eu vou chamar aqui, espero que elas aceitem, que isto é a primeira vez que eu vou fazer, mas está tudo bem. Convidei a Sandra e agora vou convidar a Filipa para entrarem aqui as duas, porque era muito giro comunicarmos as quatro. Aceitaram? Ah, já está aí? Vera, Olá! estás a ver a minha mesa de jantar? Isto é só para Olá! participar, porque estava muito Filipa, mais sério desculpa que lá, isso. não estava previsto. Amiga, Sandra, ainda dizem que estes lives não são espetaculares. Claro que são. Na semana passada, os meus filhos saíram e esqueceram-se da chave. Eu tive que pedir desculpa, levantei-me ao mesmo tempo a abrir a porta de casa. Portanto, é vida a acontecer. vida acontece, Agora está tudo bem. está aí a Sandra. Pronto. A Sandra, estás com a câmara ao contrário também. Olha, está a câmera ao contrário e eu não consigo virá-la. Então vai para o outro lado. Olha, tive neste foto. Senta-se na cadeira. Fantástico! Se faz, uma pessoa a esta hora já está descontraída. Pois já E eu viste. também estou descontraída. Olha, aqui estou muito gira. Em Isto a baixo Sandra estou de faz. calça de Olha, o fato que a treino. Adriana faz para nos ver de pijama, vê só. Vá lá que ainda não estou de pijama. Olha, já o Tiago está a dizer, já toda a gente sabe da minha obsessão por óculos. Muito bom. Óculos especiais. Ele é top. Tens de conhecer o Tiago. Ele é consultor imobiliário, trabalhou comigo e é uma pessoa incrível também e é muito animado e adora óculos de sol. Portanto, quando tu puseste os óculos, ele só se ria, não é? Não sabia. É verdade. Minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui. Eu chamei aqui, só para contextualizar, há aqui amigas minhas que devem estar a pensar o que é que ela está a fazer, porque elas também não sabem, ok? Pronto. Portanto, porque para quem está aí, eu tenho o maior gosto em comunicar-vos a abertura da Faz a Tua Mudança Academy, uma academia de formação de team buildings, uma academia que pretende chegar ao maior número de pessoas possível, pelos motivos corretos. Para quem me conhece sabe a importância que isto é para mim, para quem me conhece, pelos motivos corretos, com muito conhecimento, fazendo uma mudança com uma transformação real, não com show-off, em que os bastidores são outra coisa. Quem me conhece também sabe o que é que eu quero dizer. Uma transformação real, uma transformação verdadeira, com pessoas verdadeiras, com profissionais de excelência. E estas primeiras ilustres que eu aqui tenho, desculpa lá, Filipa Tomás, Sandra Marques e Ana Mendonça aceitaram ser parceiras e partilharem os seus conhecimentos, as suas palestras, as suas mentorias, que são diferentes das minhas. Não nos vamos canibalizar, não é? Exatamente. Se tivesse aqui o meu filho, estaria a dizer, mãe, menos, tens razão, não pode ser, não é? Pronto, menos. A nossa Sandra será a grande impulsionadora dos team buildings, com team buildings muito diferenciadores e preparados à maneira para cada caso é um caso. E quero-vos agradecer, e a palavra é vossa, para no meio disto tudo, para esta abertura de uma marca que tem 1 ano e meio, que em setembro faz 1 ano, que vai ter um evento
evento em que vocês vão estar. Um evento muito, muito bonito, está a ser preparado com muito amor mesmo, e quero-vos agradecer por serem as primeiras parceiras na fase da Tua Mudança Academy, numa mudança de liderar pessoas pelos motivos corretos. Portanto, palavrinhas rápidas, senão o Instagram atira-nos do coisa. Vá. Olha, o meu filho quer falar para mim. Não, 14.000 cortes. Pronto, olha, ficam já Vai, todos. Sandra! Sandra, segue! Está aqui a Paula a dizer: olá meninas, entrei um bocadinho para enviar um beijinho para todas e um muito especial para a Filipa. Obrigada, Paula. Obrigada. Pronto, Sandrinha, o que tens a dizer? Olha, 20 pois segundos. de vez em quando aceito estas coisas assim de forma meio louca, não é? É a vida. É a vida a acontecer. É a vida, sim. Realmente vieste aqui de encontro para aquilo que está alinhado com tudo aquilo que eu já aprendi neste caminho empreendedor. Estudei muito sobre desenvolvimento pessoal e já dei formação nas áreas e ainda continuo a dar, mas de facto a minha principal tarefa neste momento é voltar à minha raiz, foi voltar à minha raiz da criativa da fotografia e tinha que reunir os dois mundos e transformei-se em team buildings informais para empresas. Porquê? Porque acredito que nós podemos desenvolver as nossas capacidades sociais e também técnicas brincando um pouco, brincar a sério, não é? E podermos, de forma descontraída, de facto, aprendermos a estar mais connosco, mais com os nossos colegas, criar ali laços colaborativos muito mais importantes e de relacionamento e também ativar competências como criatividade, observação, foco, escuta ativa e é isso que eu desafio Maravilha. através de team buildings informais, que as atividades são feitas através da fotografia. Exatamente, portanto vai ser uma mais-valia com toda a certeza e a academia vai ser muito rica. Filipinha, tu vais estar aqui, portanto, ao estares aqui e teres o teu palco, vão-te conhecer melhor e vão entender melhor o desculpa lá, Filipa Tomás. Mas muito obrigada por teres aceito o desafio e pôres o teu conhecimento e a tua experiência na área do retalho e não só, em que eu acredito que merece mesmo a pena ser conhecido e impactar. Portanto, umas palavrinhas. Muito rapidamente, obrigada Adriana, obrigada Sandra, obrigada Ana. Só Deus e muito poucas pessoas sabem o que realmente é para mim estar aqui com vocês, com mulheres deste calibre. E eu espero conseguir contribuir para a academia, aproximar o retalho alimentar daquilo que é a sua essência, de pessoas para pessoas, fazer com que as pessoas comuniquem com o lado certo do coração, conseguir unir, conseguir fazer com que as pessoas sintam um bocadinho mais de empatia umas pelas outras, e isto é para o retalho e é para a vida, não é? Não é só para uma Sem loja, dúvida. é para a nossa vida inteira, que é caramba, deixa-me lá parar um bocadinho e tentar perceber o que é que a pessoa quer dizer que não está a ser capaz de dizer, o que é que está por trás daquele olhar, o que é que está por trás daquele atirar a toalha ao chão. Como é que eu posso recuperar aquela pessoa? Porque as pessoas são recuperáveis. E é um bocadinho isto, com a transformação, com a tua Academia da Mudança, ajudar a liderar aqui um bocadinho a mudança de bora lá parar de desistir, bora lá parar de só arrumar as pessoas para um canto e recuperá-las. Sem dúvida. Muito obrigada. É um orgulho para mim ter-te aqui. Obrigada. Ana Mendonça, terminas, tu que tiveste um palco maravilhoso e foste fantástica, portanto, as tuas últimas palavras para Então, olha, este projeto que vamos abraçar. Fico muito feliz de estar aqui convosco. São pessoas muito especiais para mim, cada uma de vocês. E acho que quando isso acontece, do outro lado também se vê. Eu acho que nós, para fazermos mudança, também tem que acontecer um bocadinho de magia. E é isso que nós temos que levar, é magia para a sala, é fazer as pessoas sentirem cada uma no seu sítio.
Ou seja, nós podemos ter 20 pessoas e cada uma a sentir à sua maneira e está bem. Está E eu tudo acho que é bem. um bocadinho por aí, exatamente. É não levar PowerPoints que toda a gente mostra, É. frases que já toda a gente ouviu, é realmente sermos reais, perceber que as pessoas são reais, têm todos Exemplos os pontos, os bons reais. e os menos bons, exatamente. E por isso é continuar a polinizar com estas abelhas fantásticas Eu sou e acima de carneirinho, tudo, eu sou ovelha, eu sou ovelha, eu sou ovelha. mas é isso, eu acho que é isso que é super importante e que cada vez haja mais pessoas com vontade de deixar uma pequena marquinha, porque nós somos só passagem Sem dúvida. e se deixarmos uma marquinha já é bom, já Já é é bom, bom. Uma pessoa de cada vez já fará é sentido. verdade. Muito obrigada, às três. Muito obrigada aos presentes. Obrigada a quem vai assistir depois, porque há uns que não entram e depois vê-se nas visualizações que eles vão lá buscar. Ficam a saber que o Faz a Ficam Tua Mudança. controlados. Exatamente. Oh. O Faz a Tua Mudança Academy vai ter início em maio. Portanto, formações que precisem, workshops, palestras, existe uma grande variedade e, acima de tudo, sempre com profissionalismo e excelência para as vossas pessoas, para a vossa pessoa, para as vossas equipas. Obrigada e nunca se esqueçam, façam a vossa mudança. Um beijo grande a todas. Muito obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.